Boa noite. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. Eu queria continuar algo que eu comecei lá atrás, nos primeiros vídeos que a gente fez, nas primeiras lives que a gente fez, né? A gente tratou de um tema que é um pouco espinhento, um pouco difícil, mas que é essencial. E eu creio que o Senhor está falando muito conosco nesses dias a esse respeito. E eu tenho chamado essa série de Chamado ao Arrependimento, isso aqui é a parte 3. O arrependimento, que parece ser um tema tão proibido ou quase, né, censurado dentro da igreja hoje em dia. Né? A gente vive em tempos de tolerância, tudo é aceitável. Né? Como que eu vou falar de arrependimento? Como que eu vou falar de algo que eu preciso mudar? Né? Do que eu preciso me arrepender, já que se o certo e o errado é relativo? Né? Isso se torna um pouco complexo hoje para nós. Né? Porém, a gente observa na Bíblia que o primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Diz o texto em Atos 2:38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Logo após o Apocalipse. Fugiu. Pentecostes. Logo após o Pentecostes, nós vemos Pedro fazendo um discurso lindo e as pessoas chegando para ele e falando: Pedro, o que a gente pode fazer agora? Jesus já morreu, já matamos Jesus, o que a gente tem de alternativa? E ele fala: arrependam-se, arrependam-se. O arrependimento é um passo fundamental na vida do cristão. Se a gente não toma esse primeiro passo de arrependimento, como que a gente vai viver o resto? Né? Ele fala de tantas coisas, ele fala perdão de pecados, ele fala do dom do Espírito Santo. Né? São coisas essenciais na vida do cristão. E eu queria trazer para vocês uma continuidade do meu pensamento. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê uma carta escrita às 7 igrejas. Né? Ele direciona as 7 igrejas da Ásia. Na verdade, essas 7 igrejas elas são a representação de toda a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é representada naquelas 7 igrejas. E qual é a primeira mensagem que João, ao escrever a carta, fala? Qual é a primeira mensagem que o anjo determina para João escrever? Ele fala do arrependimento. Ele fala para cada igreja, cada uma tinha a sua história, cada um tinha o seu aspecto que precisava de arrependimento. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da igreja de Tiatira. Eu quero abrir com vocês um texto que está em Apocalipse 2, 18 a 19. Eu alcançaria a Bíblia, por favor. Apocalipse 2, 18 a 19. Esse texto, ele diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei o que você está fazendo, mais agora do que no princípio. Quando você lê essa passagem, essa primeira passagem, você fala: que igreja linda! É uma igreja que Deus conhece as suas obras, conhece o seu amor, conhece a sua fé e o seu serviço. Ele conhece a sua perseverança e que ele faz mais agora do que no início. Olha só que descrição linda da igreja. Porém, no versículo 20, olha o que ele fala. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus filhos, os meus servos, à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ele traz uma advertência à igreja. Ele diz: olha, eu tenho contra você algo. Você tolera Jezabel. O que significa isso? O que significa tolerar Jezabel? Será que isso é relevante para nós em nossos dias? Para a gente entender quem foi Jezabel, a gente precisa ler o livro de Reis. 1 Reis 21 diz o seguinte, versículo 25. Nunca existiu ninguém como Acabe. Era o rei de Israel naquela época. Acabe era um rei que foi muito ruim. Que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Jezabel foi esposa desse rei.
E ela induziu o rei ao pecado. Ele foi um dos piores reis. Jezabel também foi alguém responsável por corromper os ministros e os profetas daquela época. 1 Reis 18 diz: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Ele fala de profetas que comem à mesa de Jezabel. A gente percebe que essa mulher ela conseguiu corromper tanto autoridades do poder governamental, ao rei da época, quanto as autoridades espirituais da época. Ela corrompia eles, ela trouxe práticas de idolatria e de imoralidade sexual para este meio. A pergunta que precisamos nos fazer é se ainda hoje nós temos essas práticas em nossas vidas. Quando eu falo da igreja, eu não falo de uma instituição, eu não falo de uma placa ou de um local. Eu falo de pessoas, eu falo de mim e falo de você. Né? A nossa pergunta é, será que nós temos isso em nossas vidas? Olha o que diz o texto em Colossenses, versículo 3. Capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Sabe, quando Paulo escreve isso a uma igreja, é porque ele identificava essas características dentro da igreja. E se a gente for bem honesto, olharmos para as nossas vidas, nós vemos essas características ainda em nossas vidas. Né? Eventualmente nós temos envolvimento com coisas que desagradam, com alguma coisa de moral, com alguma coisa de ganância. É interessante que ele compara a ganância à idolatria. Como nós temos sido gananciosos nesses dias, né? Buscando nossos interesses, buscando o nosso prazer. Né? A imoralidade sexual, na verdade, faz a menção, a priorização dos prazeres da carne em relação à obediência da palavra de Deus. Né? Nós temos isso em nossa natureza. Isso tem permeado as nossas ações, as ações dos cristãos. Só que eu não quero trazer uma palavra de peso sobre nossas vidas. Pelo contrário, eu quero trazer uma palavra de esperança. Precisamos entender apenas que o primeiro passo para a liberdade dessas coisas é o arrependimento. Sabe, o nosso Deus, ele veio nos libertar disso. Jesus morreu na cruz para a liberdade, não para a condenação. Ele não veio aqui para dizer você erra nisso, você peca naquilo, você tem esse comportamento. Pelo contrário, ele veio dizer você pode ser livre disso, porque a vida de pecado é uma escravidão. Veja João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabe, eu quero trazer uma palavra de esperança. Se você tem lutado contra esses sentimentos, contra esse tipo de comportamento, com esse tipo de ganância, eu quero te dizer que o Senhor Jesus pagou um preço na cruz para nos libertar disso. Creia no teu coração, arrependa-se, apresente-se na presença do Senhor. Fala: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição, mas eu entendo que hoje eu posso ser livre disso. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso na minha vida, tenho buscado isso na minha vida. E essa liberdade do pecado nos faz feliz, nos faz verdadeiramente ter uma comunhão tanto com os nossos irmãos quanto com o nosso Deus. Creia nisso, ponha isso no teu coração, esse desejo de viver livre desses pecados. Chegou o tempo da igreja ser livre. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana em nome do Senhor Jesus.